pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje na aula de desenho e criatividade da Casa da Fonte a gente vai aprender a fazer uma imitação de aquarela. Uma imitação do efeito de transparência que a tinta aquarela traz pra gente. O bacana desse efeito é que como a aquarela é uma tinta um pouco cara e pouco acessível, com um lápis de cor, que é um material que a gente normalmente tem em casa, a gente consegue chegar num efeito parecido como esse que eu mostrei pra vocês, tá? Então vamos lá? Bom, a gente vai precisar de papel, preferencialmente branco ou muito claro, porque como a gente vai usar lápis de cor despigmentado, a gente vai usar só a raspagem dele, então precisa ser uma cor clara, senão esse lápis de cor não vai aparecer e o seu efeito de aquarela vai ficar comprometido. A gente vai precisar de uma caneta preta, que pode ser substituída pelo lápis de cor preto, mas é interessante que, independente de você usar uma canetinha, um lápis de cor ou mesmo a caneta preta, que seja na cor preta, tá? Uma tesoura, pode ser sem ponta, inclusive cuidado. E aí a gente já vai começar a nossa técnica. Bom, para vocês eu vou mostrar como a gente faz esse buquê de flores, que pode ser usado como cartão ou só para vocês aprenderem a técnica e aplicar numa outra função. Então eu vou começar criando as cores para as minhas flores e para as minhas folhas, tá? Então eu tenho aqui 3 cores e 3 tipos de flores diferentes. Eu tenho a rosa, a vermelha e a azul. Elas são de formas e tamanhos diferentes. E eu tenho a folha, que também é de uma forma e de uma cor diferente. Então aqui no meu papel, eu vou começar a criar esses espaços de cores, como se fosse a aquarela. Para isso eu vou utilizar a tesoura, deixa eu colocar aqui mais perto. Eu vou abrir ela dessa maneira, vou pegar o lápis bem apontado. Ele não pode estar com a ponta pequena, ele tem que estar com a ponta bem pontuda mesmo, bem compridinha. E aí eu vou raspar esse lápis na minha folha. Eu não vou raspar a madeira, eu vou raspar só a pontinha. Não sei se tá dando pra ver, mas ó, a gente só tira o pigmento da pontinha, porque é na pontinha que a gente tem pigmento. E eu vou criando vários espaços redondos na minha folha. Por que redondos? Porque as flores normalmente elas são mais arredondadas, elas apesar de terem vários formatos, elas formam normalmente um fecho redondo, um fecho circular. Então aqui eu já comecei com o meu vermelho, já coloquei em 3 partes da folha e com o meu dedo eu vou esfregar esse pigmento que eu tirei do lápis, tá? Sempre de maneira circular. O dedo fica um pouquinho sujo, mas vale a pena, tá? Ó, então aqui eu já tenho minhas 3 sombras criadas, vou dar uma limpada aqui no dedo e eu vou para a próxima cor. Aqui no meu caso, eu vou pegar o laranja para intercalar um pouquinho com esse vermelho. E eu vou fazer círculos menores, porque eu quero uma flor menor para o meu lápis laranja. Sempre que vocês forem criar esse efeito, é muito interessante que vocês escolham as cores previamente. E na hora que vocês forem esfumaçar outra cor, vocês trocam o dedo ou limpa bem, para que um pigmento não interfira no outro. Ó. Ele vai formando várias sombras de lápis. Agora eu vou pegar o azul escuro, para dar um contraste bem legal, já que eu usei cores mais quentes. Agora eu vou pegar o azul escuro, que é uma cor mais fria. E vou fazer algumas flores menores, alguns círculos menores espalhados aqui. Vocês perceberam que eu raspei uma cor de cada vez? Quando a gente faz o efeito de transparência, o interessante é que a gente não coloque mais de uma cor no papel, porque senão os pigmentos se misturam. Ó. E agora eu vou colocar o verde, que são das folhas. Eu tinha separado o amarelo também, mas eu acho que eu vou permanecer só nessas cores, porque meu papel já tá bem completo. Mas aí na casa de vocês, vocês podem completar ou colocar mais ou menos cores. O interessante
é que vocês variem bastante os círculos, né, as formas, os tamanhos e as cores também, para que o seu efeito de aquarela fique mais completo. Aqui nas folhas eu não vou mais trabalhar com um formato circular, eu vou trabalhar com algo parecido com uma folha, como se fosse um olho, tá? Então eu venho com o lápis e crio como se fosse uma forma oval, mais esticada, mais compridinha. Ó. Percebe? Até aqui parece que não vai formar nada, mas agora que entra o nosso efeito de aquarela com a caneta preta. O que eu vou fazer? Eu vou criar desenhos de flores dentro desses círculos de sombra que eu criei, só que ao invés de eu contornar direitinho, eu vou extravasar, eu vou ultrapassar uma flor na outra, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Os traços, eles vão se coincidir. Então aqui pro meu vermelho, eu vou deixar as rosas e eu fiz uma espiral, bem simples. Eu só rodei o lápis. Não se preocupem com a forma, não se preocupem se ela extravasar, certo? Eu vou criar uma outra flor pro laranja. Aqui eu só tô fazendo gotinhas voltadas pro centro. E percebam que eu não me preocupo se o traço tá ficando certinho, se o traço não está ficando certinho, tá? Vou criar um terceiro formato para minha flor azul. E é interessante que você avance sobre as outras flores. Não é legal que o desenho fique certinho, porque senão o efeito de transparência da aquarela, ele se perde. Então é interessante que uma flor, ela se sobrepõe à outra, ou seja, que na hora que você for desenhar com a caneta preta, uma pétala de uma flor se encontre com a outra, ó. E por último eu vou fazer as folhas. Para as folhas eu vou desenhar como se fosse um corpo de borboleta, como se fosse um olho. E vou fazer um traço no meio que não chega até o fim, certo? Lembra sempre que você não precisa contornar exatamente a sombra de lápis de cor que você criou. Você pode ou criar uma sombra maior ou uma sombra menor, ou um traço maior ou um traço maior, tá? Ó. Perceba que aqui, ó, eu tenho algumas flores que são maiores do que a sombra, outras que são menores. E o contrário também, ó, eu tenho aqui um desenho que sai para fora da sombra e aqui eu tenho um desenho que quase se completa aqui dentro. Então, o legal dessa técnica é que o traço, ele pode ser mais despojado, mais desajeitado. Por último, eu vou fazer aqui o caule, que são riscos. Vou criar um laço, que também é outro rabisquinho. E o meu buquê fica pronto. Olha só que interessante essa técnica. Aqui eu usei outras cores. E além desses formatos, além da criação de flores, que eu fiz aqui para vocês entenderem melhor a técnica, eu também fiz uma outra criação do fundo do mar, usando a mesma técnica, a raspagem do lápis e o contorno em preto. Certo, pessoal? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente tá de volta com novos vídeos. Espero que logo tudo isso passe pra gente voltar a se ver, pra gente poder fazer arte pessoalmente juntos. E é isso. Um beijo!